Fala pessoal, Adriano Silva, Day Trade na conta real, sempre operando no melhor estilo Skin the Game, arriscando a própria pele, mostrando as operações Day Trade na conta real do começo ao fim, no final mostrando meu relatório de trade do dia e do mês. Vamos dar uma olhada no índice 1560, agora são exatamente 10h03, acabou de abrir o mercado à vista, tá? O índice futuro, lado direito da tela 60 minutos, abriu com um gap de alta. Fechou esse movimento desse gap, mas no momento, se a gente vai olhar já nos 5 minutos, ele está sugerindo aqui uma lateralização. O volume financeiro foi acima da média móvel de 20 períodos aqui na parte inferior da tela, só que o IFR ainda está pressionado abaixo da linha dos 30%, sugerindo que pode sim entrar força compradora. Quando a gente vai para o diário, e lá no grupo do Telegram falei isso hoje, lá no diário a gente vê um movimento de queda sem pressão, mas dentro do dia, no intraday aqui na operação, o mercado está pressionado, então faz sentido ele ficar um pouco mais lateral para perder a pressão até fazer um movimento de alta que me deixa desconfortável em entrar vendido no índice nesse momento. Vamos dar uma olhada aqui nos 5 minutos, tá? Só para a gente afunilar aqui, afunilar não, mas para a gente aqui fazer uma análise um pouco mais fina. Olha só, todo o movimento de queda depois da abertura do pregão, agora essa lateralização acontecendo nesse momento, tá? Eu entendo que ele vai fazer um pouco dessa lateralização para perder a pressão nos 60 minutos, para aí sim ele encaixar um possível movimento de queda, assim eu fico mais confortável, tá? A não ser que venha uma notícia muito boa que possa reverter esse movimento do mercado. Quando a gente vai lá no dólar 15,60, deixa eu ver, agora eu tô no índice, né? Quase que eu vou no índice e falo do dólar. Quando a gente vai no dólar 15,60, olha só, lado direito da tela, o mercado abriu com um gap de baixa, fez um forte movimento de alta, bem forte nos 60 minutos, e agora está sugerindo uma continuidade, tá? Apesar da pressão dos 60 minutos. E a gente vê aqui que o volume financeiro foi bem alto, então a gente está vendo um dólar forte no dia de hoje, tá? Quando a gente cai no dólar 5 minutos para fazer aquela análise um pouco mais fina do dólar, olha só o que acontece, tá? Deixa eu pegar a ferramenta aqui para triângulo para falar para vocês, ó. Mercado fazendo esse movimento aqui de alta, fez um pullback, encaixou aqui um setup ST, sim, mas olha que horas eram quando encaixou, 10 para as 10. Eu não gosto de operar antes da abertura do mercado, a não ser que tenha um movimento muito consistente para tomar essa decisão, e isso é raro acontecer. Fez um movimento de alta e agora ele está bem pressionado na alta, tanto aqui no IFR do 5 minutos quanto no do 15 e no do 60 minutos, o que me impede de estar confortável para entrar na compra do dólar nesse momento. Preciso que o mercado se reconfigure para ficar mais à vontade. Como eu sempre falo, pessoal, day trade a gente mais espera do que opera. Assim que aparecer uma oportunidade, eu vou voltar a operar, mostrar a oportunidade do começo ao fim e mostrar o relatório de trade para vocês, como sempre. Vamos aguardar, pessoal. Vamos lá, pessoal. Surgiu uma oportunidade aqui. Vou tirar minha face e minha voz, pedir pro Jarvis colocar uma música maneira. Vamos lá, o mercado fez um encaixe de movimento aqui, nesse movimento de queda, fez esse pullback aqui, esse segundo candle autorizou uma entrada com gatilho no final dele, só que esse primeiro candle de alta aqui, ó, esse movimento, ele mudou a configuração do gráfico com relação ao meu ponto de entrada. Qual que é o ponto de atenção total aqui, tá? Se eu vou aqui só pincelar rapidamente, vou aguardar a reconfiguração do gráfico. Se eu for aqui no 2 minutos, e eu falo para vocês que eu analisei e eu pensei, mas falei, não, já cometi esse erro na sexta-feira, eu não vou cometer de novo, né? No 2 minutos, ele entregou uma entrada aqui no rompimento da queda desse candle. E olha como ele está fazendo agora. O que acontece? Esse candle aqui sequente que eu estou apontando para vocês fez o rompimento, logo na sequência ele fez a pressão de alta. Seria uma entrada interessante no 2 minutos, mas qual que é o problema? Ele está pressionado no IFR dos 60 minutos, como eu falei para vocês há pouco. Entrar aqui seria muito arriscado, ia tomar uma pressão muito grande, olha só, como está se fazendo valer agora. A melhor coisa seria esperar a configuração nos 5 minutos. Configuração essa que se fez aqui, tá? Nesse ponto que eu falei para vocês, só que agora o mercado está revertendo, o mercado está entregando a pressão que teoricamente ele deveria entregar mesmo por conta de perda de pressão no IFR de 60 minutos, e agora a gente acompanha, vamos esperar uma reconfiguração do gráfico. Como eu sempre digo, day trade a gente mais espera do que opera, assim que aparecer uma oportunidade eu volto e mostro para vocês a minha operação do começo ao fim e mostro o relatório de trade no final. Vamos aguardar, pessoal. Vamos lá, pessoal, apareceu uma oportunidade, eu vou tirar minha face e minha voz, vamos ver o que vai acontecer.
Então, pessoal, assim que eu finalizei a operação, deu pau no meu microfone. Agora eu consertei ele de novo. Tô fazendo essa gravação aqui porque vai dar sequência. Porque logo depois apareceu, assim que eu consegui consertar o microfone, apareceu uma operação. Vou mostrar ela pra vocês. Bora pro game. Vamos lá, pessoal. Mais uma oportunidade. Vou pedir pro Jarvis tirar minha face e minha voz e colocar a música maneira. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Para onde o mercado vai, né? Será que vai cair? Tem cara de tá caindo mesmo, mas eu não posso arriscar numa operação como essa. O mercado fez uma bela pernada de baixa, deu uma entrada, deu essa pressão, pegou o preço médio, agora tá esticando o movimento. Só que ele começou aqui a rabiscar à frente a média móvel de nova exponencial. E quando ela vira, eu entendo que o meu trade acaba, dado todas as operações que eu já fiz, entendendo que as chances são que ela faça um movimento de alta. Isso não quer dizer que vai acontecer, mas que é provável acontecer. Então não tem como determinar o movimento do preço. Agora eu saí no 0 a 0, tudo bem, a gente aguarda uma outra oportunidade, ainda tem tempo para que uma outra oportunidade aconteça, apesar do mercado ter feito um movimento chato. O interessante é que eu estou vendo aqui, pensando em figuras gráficas, né, esse movimento do preço, o que ele está meditando aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Antigamente eu operava isso, tá? Hoje eu não opero mais, mas é importante pontuar para vocês, ó. Nós temos aqui, ó, uma bandeirinha sendo formada, com uma pernada de baixa que aconteceu, ó. Olha essa pernadinha de baixa aqui, ó, que aconteceu. Opa, peguei a ferramenta errada. Essa pernada de baixa que aconteceu. Aí com a pernada de baixa dessa, uma bandeira dessa, um candle caindo, o que eu faria antigamente, tá? Eu esperaria esse candle fechar, entraria na mínima desse candle, traçaria a fibra dessa pernada e colocaria meu alvo. Seria mais ou menos aqui, ó. Eu faria isso aqui, ó, antigamente. E aí eu colocaria meu alvo saindo, lucrando aqui. E eu colocaria meu loss aqui na parte superior. Aí você fala, por que você está explicando isso, Adriano? Que muito provavelmente quando eu voltar aqui, esse movimento vai ter acontecido, ou vai dar outra oportunidade de entrada, não sei, vamos ver. E aí, baseado nisso, eu ficaria aqui acompanhando, demoraria mais ou menos de 40 minutos a 1 hora uma operação como essa que eu desenhei para vocês aqui, que eu fazia muito isso antes, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. De repente, se ele fizer um pullback aqui, ele dá mais uma oportunidade de entrada, porque o volume financeiro começou a sugerir um retorno aqui. E se ele romper essa mínima, né? O pessoal fala, ah, mas essa aqui é a mínima, você está operando em mínimas. Gente, é difícil você falar que mínimas não serão rompidas. E quando elas são rompidas, a tendência segue, né? As tendências são feitas por esse movimento. Aqui tem uma zona. Essa região aqui que eu desenhei para vocês, ó, que eu coloquei, só para finalizar esse estudo, é uma zona de resistência. Se ele romper aqui, ó, parece que ele vai romper com força. Ele vai. Mas primeiro ele vem aqui dar aquela sacaneada. É isso aí, pessoal. Vamos aguardar. Day trade a gente mais espera do que opera. Se aparecer uma outra oportunidade, eu entro. E aqui eu deixei aqui pelo menos uma degustação do que eu faria antes. Vamos aguardar. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Agora são 4h22 e eu vou dizer para você que o dia passou e o gain não chegou. Fiquei incomodado pelo movimento do preço e por não ter tido resultado positivo, não ter lucrado? Fiquei. Mas eu operei dentro dos parâmetros e limites que eu estabeleci num operacional objetivo. E eu vou explicar para vocês, sem antes mostrar aqui para vocês, tá, o que aconteceu com relação àquela informação que eu passei para vocês do padrão que eu operava antigamente. Como que eu operava antigamente? Eu esperava formar figuras gráficas e aqui formou uma pernada de baixa, uma bandeirinha de queda, mercado rompeu essa bandeira, entrada no candle de rompimento, sequência aqui até que ele chegasse no primeiro alvo de Fibo ou o segundo alvo de Fibo. Eu vou traçar aqui para vocês o segundo alvo de Fibo e vou desenhar para vocês e vou explicar para vocês qual é o problema desta operação e por que eu mudei de operação. Não é ruim não, tá? Não é um padrão operacional ruim não, ele é muito lucrativo. Só que para mim, emocionalmente, ele pressiona demais, ainda
mais até do que o padrão que eu opero, e eu vou explicar para vocês. Vamos lá, o que o mercado fez, tá? Como é que seria esse processo e por que eu coloquei aqui? Como eu disse para vocês, aqui seria o ponto de entrada. Qual que é a situação? Até o primeiro alvo de Fibo, eu teria aqui um movimento de mais ou menos 182 pontos. Até a parte superior, onde seria meu loss, eu teria aqui um movimento de 332 pontos. Ou seja, o risco-retorno aqui seria negativo. Para um padrão que não tem ali um limite, normalmente ele dá 50% de gain, tá? 50% ele vai no gain, 50% ele vai no loss. Pelo menos a minha experiência operando este e outros padrões de figura gráfica era assim. Adriano, mas eu vou aqui segurar até o segundo alvo de Fibo. Melhora bastante, mas olha o que acontece. É 350 até o segundo alvo de Fibo, e aí onde seria o loss era 338. Você fala, agora o padrão ficou risco-retorno, ficou positivo. Só que ele vai menos vezes no segundo alvo de Fibo. O mais comum é você ver ele no primeiro alvo. O mediano ali, ele diminui a taxa de acerto, mas ele costuma ir no segundo alvo também. E o terceiro alvo ali já é uma fábula, raramente ele vai, mas você pega um movimento muito elástico. Qual que é o problema? Você vai estabelecer ali o tamanho de mão baseado no seu risco-retorno da operação. Você poderia aqui ir encurtando o movimento? Claro que poderia. Em vez de operar aqui esse padrão bandeira, você poderia ter operado esta barra elefante. Claro que está bem claro que isso é um urubuzu, uma barra forte. Você entra no rompimento da barra, loss na parte superior da barra, e como fez um gift aqui bem no meio do caminho, você poderia trazer seu loss para esta ponta do gift. Essa operação foi linda, foi encaixada, daria gain, seria maravilhoso e hoje teria dado certo. Olha só que bacana. Só que ao longo do tempo ela vai mexendo com a sua cabeça, porque dias ela vai te violinar e dar sequência, dias ela vai te estopar, outros dias ela vai te dar gain. Muito quando o mercado está entrando em movimento de tendência como ele está agora. Então fica essa visão. Eu sei fazer outros tipos de operação? Sei. Por que eu não executo? E aqui fica a pergunta. Antes de responder essa pergunta, eu vou mostrar aqui o relatório de trade e depois eu vou responder para vocês por que eu não executo outras operações. Deixa eu trazer o relatório de trade como eu faço sempre aqui para vocês, tá? Olha aqui, ó, número da conta, como eu sempre falo, meu nome aqui, Day Trade na conta real, sempre o mesmo, sempre conta real, sempre mostrando a mesma conta sempre. Quando eu venho aqui fazer a extensão aqui, deixa eu mostrar o dia de hoje. O dia de hoje eu não fiz operação, não, fiz duas operações, foi no 0 a 0. Desculpa, eu tô aqui, tô em Nárnia. Vamos lá, dia de hoje, duas operações, uma bastante pressionada, outra pouca pressionada, saí praticamente no 0 a 0. Ah, Adriano, R$15. Ah, mas se você contar o que você gastou de tarifa, de emolumento, tudo, apesar que eu não pago corretagem, mas porque eu deixo o RLP ativo. Mas se contar aqui que eu paguei tarifa, vai dar negativo, vai dar levemente negativo, vai dar uns R$15 negativo, R$20 negativo, enfim. O grande ponto é, se eu vim aqui no resumo das operações, 50% de acerto, porque uma foi no 0 a 0 e 0 a 0 não conta como acerto. Só para que vocês possam analisar aqui o gráfico. Vamos ver como é que está o mês? Vamos aqui até o mês. Eu sempre trago o relatório de trade no detalhe para vocês no mês e desde quando eu tomei aquele loss que eu estou em fase e processo para que eu recupere aquele loss, tá? E aí muitos dizem, eu não gosto que fala recuperação. Gente, eu estou no prejuízo. Para mim isso aqui também é uma visão de investimento. E se meu capital diminuiu, eu quero que ele volte ao patamar que ele estava anteriormente. Então essa é a visão que eu tenho, por isso que eu falo recuperar. Tecnicamente faz sentido também falar recuperar para as pessoas mais cricas de plantão. Bom, o mês está positivo, está em 1.700, legal, maravilha, porém, contudo, todavia, eu estou recobrando aquele loss que eu tomei. Eu gosto sempre de mostrar no detalhe. Tem gente que fala, Adriano, para de mostrar isso aí, vai mexer com o seu psicológico, mas eu tenho um compromisso de mostrar a verdade aqui com vocês, aberto, sempre, no detalhe, tudo que eu faço, então eu vou manter este compromisso, incomodando ou não incomodando, para que eu possa mostrar para vocês a realidade que eu vivo, a realidade que eu opero. Eu acho que isso tem muito valor, na minha opinião. Mercado fez aqui, desculpa, já estava aqui analisando o gráfico da minha operação. Bom, eu tô nesse momento, menos 5.000 negativo desde o dia 13 do 5.500, desde o dia 13 do mês passado. Aqui eu vou deixar no detalhe aqui, eu faço preço médio com limite. Se você não gosta, se você odeia, se você quer execrar quem faz preço médio, cara, execre, mas eu faço com limite. Existe limite, taxa efeito estatístico em cima da operação que eu sempre falo aqui para vocês. Então tá aqui os detalhes, e enquanto não ficar positivo, eu não vou parar de olhar. Aqui tá a informação do drawdown, taxa de acerto e tudo mais. Óbvio, como eu tive muitas operações zeradas, volume absurdo de operações zeradas, não conta para minha taxa de acerto, mas normalmente minha taxa de acerto chega a superar 70%. Quem acompanha o canal já viu em outros vídeos. Acima de 70% eu posso ter um risco-retorno muito negativo. Como eu tomei aquele loss, óbvio que ela vai contabilizar aqui negativo por conta de todas as operações que eu fiz que foram no 0 a 0, cravado. Aqui está o gráfico da operação.
Isso posto, agora eu quero falar com vocês sobre o tema que eu deixei pendente para depois do relatório de trade, tá? Eu vou dizer para vocês que eu já operei muito figuras gráficas, já operei muito outros tipos de setup. Só que depois de analisar, eu vi que esses setups são subjetivos e a subjetividade desses setups mexiam com a minha cabeça, com o meu emocional, me deixando cada vez mais nervoso, mais irritado, mais estressado, mais tenso, mais ansioso, mais ganancioso, de acordo com o movimento da operação. Então, por bem, eu quando comecei a olhar e falar, o que adequa ao meu psicológico? O que eu vou conseguir operar bem? E aí, iniciei, nesse momento, a criação do setup Super Tendência, que já faz uns 3 anos que ele existe, já opero ele somente há uns 3 anos, e faz quase um ano que eu mostro as operações do setup Super Tendência aqui para vocês, justamente com o objetivo de mostrar para vocês que você pode ser um trader objetivo, é isso que traz o setup Super Tendência. E se você não entendeu o que é objetivo, o que é subjetivo, a gente pode trazer um tema aqui só sobre esse assunto. Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários. Seu dia foi bom, foi ruim, você teve gain, teve loss, foi um dia tranquilo ou não? Você conseguiu operar? Opera figuras gráficas, objetivo ou subjetivo? Deixa essas informações aqui para vocês. E como eu sempre digo no final dos vídeos aqui para vocês, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.